Eu estava falando um pouquinho, tinha que perguntar, você estava falando, pô, eu vou perguntar de Cracolândia, né, que é uma preocupação. Queria que você Pois aproveitasse é. para falar, que é um tema muito importante. E a gente tem acompanhado diariamente, né, a situação da Cracolândia, mais intensamente agora, com uma nova etapa na tentativa de acabar com a Cracolândia, mas a cidade de São Paulo convive com a Cracolândia há mais de 20 anos, há quase 30 anos. É uma questão na capital paulista, mas que também envolve segurança pública, envolve saúde, envolve assistência social, são muitos braços necessários, e há mini Cracolândias que já se formaram ou que existem há muito tempo em outros municípios. Na análise do senhor, qual é o grande papel do governo do estado no combate a essas cracolândias e a Cracolândia aqui em São Paulo? Sheila, vamos analisar o que tem acontecido no mundo. Não é uma exclusividade de São Paulo. Amsterdã enfrentou esse problema e resolveu. Frankfurt enfrentou esse problema, resolveu. Lisboa enfrentou esse problema, resolveu. Nova York enfrentou esse problema, resolveu. Então nós temos uma série de exemplos, bons exemplos, de cidades que enfrentaram esse problema e resolveram. Existe a competência do governo municipal, ok, mas isso não será resolvido sem a união, sem a atuação forte do governo estadual. Então, o governo estadual tem que ser partícipe da solução. É complexo? Sem dúvida, porque envolve, e você deu o diagnóstico e já a solução, a união de várias políticas públicas, né? Uma primeira política pública. E todo lugar onde esses assuntos foram resolvidos, o assunto foi tratado integralmente, com todas essas políticas caminhando em conjunto. Primeira política, a política de saúde, né, para o tratamento do dependente químico. Então, todas as nações, todas as cidades que resolveram esses problemas tiveram uma política consistente de tratamento do dependente químico. Segundo, a política de assistência / desenvolvimento social, porque você tem que dar a porta de saída. Senão você trata e a pessoa volta para a droga. Então é necessário que se apresente a ela uma porta de saída, e a porta de saída é o emprego. É necessário enxergar qual é o seu potencial, qual é o seu dom, entender que várias daquelas pessoas já trabalharam, por exemplo, em algum momento com carteira assinada e têm condição de retomar uma atividade profissional se for liberta do vício. Então, como é que eu vou capacitar essas pessoas para dar o próximo passo? Terceira questão, política de habitação de interesse social. Porque ninguém vai para a rua para consumir droga. As pessoas consomem droga porque estão na rua, porque está faltando moradia. Então, ter uma política séria que promova, né, a habitação de interesse social é fundamental. E nós temos várias alternativas para promover a habitação de interesse social no centro da cidade de São Paulo. Porque quando você pensa o seguinte, vou tirar a pessoa do centro da cidade e vou jogar na franja da Zona Leste ou da Zona Sul, a gente vai se deparar com a resistência da pessoa que não quer ir. E eu enfrentei muito isso no Ministério da Infraestrutura, né, na hora de realocar pessoas que estavam, por exemplo, no eixo de grandes obras. Então, mas nesse caso, na hora de falar de resistência, quando a gente fala de internação involuntária, internação compulsória, o senhor é favorável a essas medidas para resolver o problema das cracolândias? Eu entendo que é necessário. Muitas vezes vai ser necessário internação compulsória, né, e é necessário aproximar a família, é necessário trazer organizações do terceiro setor que possam contribuir, porque para a pessoa se tratar, a primeira coisa, você vai ter que estabelecer uma relação de confiança. Ninguém vai se tratar se não estabelecer relação de confiança. Então, se você não construir a relação de confiança com aquelas pessoas que estão na rua, ela não vai topar se tratar, ela não vai fazer o tratamento. E a gente tem que lembrar que ela tem muito pouca capacidade de discernimento hoje. Elas perderam a sua capacidade de autodeterminação. Então, isso é uma coisa negociada, por isso que é tão difícil. Aí você ainda tem a política de segurança para impedir o fluxo livre de droga para a região e a revitalização dos centros. Todo lugar onde isso foi resolvido, houve uma política de rearranjo do centro, de revitalização do centro. A revitalização do centro restaura a mobilidade das pessoas, desestimula a formação dessas zonas de fluxo livre de drogas, reestabelece os comércios e muitas vezes aquela pessoa que você reabilitou vai trabalhar naquele comércio, que vai passar a fazer um segundo turno, vai contratar mais gente. O centro da cidade de São Paulo perdeu milhares de postos de trabalho com a degradação e com as cracolândias. Então, se você unir essas políticas públicas, a política de assistência, a política de habitação, a política de saúde com tratamento dependente químico e a política de segurança, você vai ter uma resolução do problema da Cracolândia. Candidato, a entrevista está chegando ao seu final. O senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais, por favor. Primeiro, louvar
a Bandeirantes por essa iniciativa de, no final das contas, estabelecer um debate programático que eu tenho certeza vai ser muito útil para a formação de convicção das pessoas, dos eleitores e para o afastamento da intolerância, que é algo que a gente não pode admitir. Eu acho que o Brasil é um país de irmãos. E dizer que nós estamos muito animados com o nosso plano de governo, que é um plano muito consistente. A gente está acostumado a tirar projetos do papel. E o plano tem a finalidade de fazer a diferença. É um plano muito focado no emprego, no estabelecimento de atividades. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir caminhar em cima de 2 pilares, o de servir e o de deixar legado. Então, estamos muito motivados com essa empreitada. Você deve ficar perdido quando senta na frente do seu gerente